Olá, boa noite. Outra sexta-feira, dia 30 de abril, estamos caminhando para a metade do ano. Inicialmente eu gostaria de agradecer aqueles que se tornaram membros do canal. É um número pequeno ainda, mas para mim muito significativo. E para vocês eu mando um abraço. Bom, hoje o nosso tema é a Alemanha, analisar a Alemanha das décadas de 20 e 30 sob o prisma da economia política. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que dizer que a Alemanha, daquela época, nunca aderiu ao liberalismo. E parece que essa é uma característica dos países de capitalismo, chamados assim, de capitalismo tardio ou de industrialização tardia, que tinham que competir com a poderosa Grã-Bretanha. Mas o fato é que eles nunca adotaram medidas liberais na economia, deixando sempre espaço para a participação ativa do Estado. E muito menos adotaram medidas de austeridade. Mesmo no seu pior momento, naquela época, década de 20 e 30, eles não apelaram para isso. O que se sucedeu depois do fim da Primeira Guerra Mundial foi uma punição à Alemanha, que foi oficializada através do Tratado de Versalhes, com várias sanções e pagamentos. Inclusive a França queria que a Alemanha custeasse toda a dívida de guerra. Isso teria consequências futuras, e vocês já sabem disso. É evidente que a situação no país ficou muito ruim, ficou muito crítica. Desemprego alto, inflação, endividamento. Ou seja, a Alemanha viveu uma conturbada década de 20. Com um certo alívio a partir da metade desta mesma década, depois que chegaram aportes de empréstimos vindo do exterior, principalmente dos Estados Unidos, que estabilizaram um pouco a situação. Mas depois de 29, esses empréstimos desapareceram. E a Alemanha não tinha como arcar com aqueles que ela já tinha contratado. O resultado disso foi que ela ficou impossibilitada de até comprar insumos para a indústria. A economia alemã quase parou. A desvalorização da moeda era uma coisa astronômica. O desemprego era de 700 mil em 29, imediatamente após a crise. Sobe para 6 milhões em 1932. E durante todo esse período, a coligação que governou a Alemanha, intitulada ali, não a coligação, mas a Alemanha, o novo governo, a República de Weimar, aquela que sucede o Império Alemão, foi governada por uma coligação centrista, formada por republicanos e democratas cristãos. Eles não tiveram condições ou não tiveram vontade de bancar, por exemplo, com o rompimento do Tratado de Versalhes, que era um desejo de toda a sociedade alemã, dos trabalhadores à mais alta burguesia. Claro que eles foram perdendo representatividade, mesmo que ainda ganhassem as eleições, eles perdiam a sua voz, perdiam o seu apelo. Dois campos surgiam aí, uma à esquerda e uma à extrema direita. Os comunistas começam a crescer e os sindicatos também a se fortalecer, e um grupo nazista, ou seja, um fascismo, que foi chamado de social ou socialista, social nacionalista, por isso nazista, mas era
um grupo fascista e supremacista da pior natureza, comandado por Adolf Hitler, que vinha desde 25 crescendo na sociedade alemã e adquirindo legitimidade. Por lado da economia política, na década de 30, é bom enfatizar que surgiu um movimento na cidade de Friburgo que se chamou ou se autodenominou ordoliberalismo. Para os ordoliberalistas, o crescimento econômico não aconteceria pelo lado da demanda, mas pela regulação da concorrência. Eles pregavam ou tinham como premissa que o Estado deveria regular a concorrência das grandes empresas, evitar o monopólio e a influência do poder econômico. E essas eram, vamos dizer assim, esses eram os fundamentos mais importantes para manter um desenvolvimento econômico estável. Estou citando isso porque, de uma certa forma, isso foi muito funcional na década de 30 para o partido nazista de Hitler, para fazer as reformas econômicas que eram necessárias. Os comunistas, como eu disse, cresciam, os sindicatos se fortaleciam por outro lado. Mas o partido nazista, ele logo, como fez Mussolini, se associou à burguesia alemã. E aqui eu estou falando de empresas como a Siemens, a Lufthansa, a Group, e ao mercado financeiro também, ao Deutsche Bank. Ou seja, toda essa burguesia muito poderosa da Alemanha foi cúmplice do projeto nazista. Quando chega a 32, Hitler se candidata, perde para o Marechal Hindenburgo, mas era uma derrota que, na verdade, tinha gosto de vitória, porque por uma manobra dos centristas e de um sujeito chamado von Papen, Hitler é nomeado chanceler por Hindenburgo. Depois de 2 dissoluções da Assembleia, ele consegue maioria, e depois também do incêndio do Reichstag, há uma controvérsia em relação a isso, mas não vamos nos aprofundar nisso. A Assembleia Legislativa o nomeia chefe de Estado e chefe militar, com todos os poderes. E aí ele começa a governar como um ditador e aplicar seu modelo de recuperação econômica, que consistia basicamente em grandes investimentos do Estado, ou seja, não havia preocupação com o déficit, e endividamento interno, ou seja, venda de ações de títulos da dívida pública da Alemanha para o capital estrangeiro. Essa venda estabilizou a inflação. Os investimentos públicos em infraestrutura não só geraram empregos, mas aqueceram aquelas empresas que apoiavam o Hitler, e elas apoiavam por causa disso. Tinha subsídios para elas também, então elas estavam se beneficiando muito. E ele simplesmente rasga o Tratado de Versalhes, que era o desejo da população alemã, e era necessário fazer aquilo para que essa população parasse de sofrer. Muito embora se estabelecesse lá um sistema de superexploração do trabalho, houve ganhos reais nos salários. E para vocês terem uma ideia, de 33 a 39, o PIB na Alemanha subiu 109%. Claro que partiu de uma base muito baixa, mas o esforço de recuperação econômica de Hitler deu certo. Por outro lado, a ideia do ordoliberalismo
não foi aplicada por Hitler. Na verdade, ele permitiu os oligopólios, ele permitiu o abuso do poder econômico, mas de uma certa forma legitimava as ações que ia tomando. E a aplicação do ordoliberalismo, do ponto de vista teórico, não estava incorreta. Assim, o Estado regulava essas empresas, o funcionamento do mercado mesmo. Mas é claro que havia acordos feitos às portas fechadas para beneficiar esse ou aquele empresário que se identificava mais com o projeto fascista. Por outro lado, essa burguesia deu ao Hitler a estabilidade necessária. Em relação aos comunistas e sindicatos, desde 1933 eles foram dizimados, simplesmente dizimados. Eles pararam em campos, os comunistas foram mandados para campos de concentração. Os judeus, sim, mas eles foram os últimos. Os primeiros foram os comunistas. E, claro, o projeto ideológico nazista, ele tinha um papel muito importante, principalmente em relação à supremacia, mas analistas da época e hoje historiadores e economistas ainda dizem que o projeto de endividamento externo do Hitler só seria possível se houvesse a guerra, que a Alemanha não teria condições de arcar com o pagamento daqueles títulos se não invadisse outros países, expropriasse recursos naturais e explorasse o trabalho desses países, o que ele na prática faz. Mas na verdade esse sempre foi o projeto nazista. Claro que o Hitler no início não tinha uma visão estratégica muito completa sobre como atingir seus objetivos, mas a partir que ele se torna chanceler, e ainda antes, a partir de uma reunião de 1927, onde ele acorda com esses empresários, acorda com essa fração da burguesia, um apoio, as estratégias vão ficando mais claras e ele vai aplicando aos poucos. É preciso dizer, gente, que apesar do caráter abjeto do nazismo e seu líder, essa história de chamar Hitler de louco é uma bobagem, tá? Ele fez o que poderia ter sido feito pelos democratas, pelos centristas, na década de 20, que era tomar o Estado e estabilizar a economia, estabilizar a moeda e rasgar o Tratado de Versalhes. Mas eles não fizeram. E é isso que acontece. Nos tempos de hoje, quando a gente vê o crescimento da extrema-direita, nós olhamos tanto para os liberais, como para aqueles que são classificados de esquerda, nem sempre são de esquerda, a gente vê o mesmo imobilismo, a mesma institucionalização que aconteceu com os partidos da República de Weimar e que motivou o político von Papen a entregar o poder para o líder dos nazistas. Muito bom, é isso aí, encerramos o nosso tema. A referência bibliográfica ainda foi o Mark Blyth, mas um livro que eu usei também, do Guido Nunes, que é um historiador e jornalista italiano, reside hoje no Brasil, ele está bem velhinho, que é muito interessante, eu recomendo, chama História do Nazismo, para não se esquecer. Ele é muito descritivo, nem tanto analítico, mas vale a pena e eu recomendo. E é isso aí, boa sexta-feira e bom final de semana.